Igreja Católica e a tentativa desastrada do Vaticano em se explicar ganham destaque no comentário de hoje de Malu Fontes. A TV que você vê com Malu Fontes. Boa tarde. Esta semana, para além das imagens da chuva, em Salvador, na Bahia e em vários estados brasileiros, o que a gente teve de muita repercussão na televisão, não só do país, mas em todo o mundo, foram as denúncias de pedofilia na Igreja Católica e a repercussão internacional disso. A coisa foi numa dimensão tal que obrigou o Vaticano a vir várias vezes a público para tentar diminuir o impacto das denúncias. E cada vez que isso aconteceu, ou seja, cada vez que um porta-voz do Vaticano procurou a imprensa, procurou os meios de comunicação ou se utilizou deles, para tentar diminuir o impacto do escândalo, a repercussão foi ainda maior por conta do efeito negativo dessas falas. Na primeira delas, se disse que isso tudo não passava de uma grande campanha insidiosa, preconceituosa contra a Igreja Católica, semelhante àquela que tanto atormentou os judeus. A repercussão entre a população judaica foi imensa, os judeus ficaram revoltados com esse tipo de fala, com esse tipo de comparação tão esdrúxula e obrigou o Vaticano a pedir desculpas e a dizer que a comparação não tinha sentido, como de fato não tinha. Logo em seguida, o segundo nome na hierarquia da Igreja Católica veio a público no Chile durante uma visita à América Latina para dizer que se havia pedofilia na igreja, isso não tinha nada a ver com a instituição do celibato, que proíbe qualquer tipo de relação sexual dos membros da igreja, e sim que isso estava muito ligado, diretamente ligado à homossexualidade. A comunidade gay em todo o mundo reagiu de maneira completamente enfática e no dia seguinte, mais uma vez, o Vaticano veio a público para pedir desculpas e dizer que ele não era clínico, que não era psiquiatra e não podia dar um diagnóstico dessa natureza sem qualquer embasamento científico. Depois houve até uma tentativa engraçadinha. Depois de 40 anos que os Beatles não existem mais, que a banda acabou, a igreja veio a público para dizer que os estava perdoando, absolvendo-os dos pecados, de satanismo, pelo fato de um dia os Beatles terem dito que eram mais famosos que Jesus Cristo. Ou seja, diante das denúncias, ao invés de enfrentar o problema, ao invés de debater as consequências do celibato dentro da Igreja Católica, as estratégias usadas até agora pela Igreja só têm piorado a repercussão dos fatos que o precederam. Boa tarde e até semana que vem com mais um tema que for destaque na televisão.